local, sendo que o Jornal da Noite se irá estender até as 21h30 no canal de notícias. Boa noite, bem-vindos ao Jornal da Noite. A proposta de renegociação da dívida da Ematum levou as agências internacionais a baixarem a nota de crédito de Moçambique. Com a decisão, a Standard & Poor's e a Moody's estão a alertar aos investidores que o país está quase a entrar na lista dos que não cumprem com as suas obrigações de dívida. Em menos de 8 meses, a dívida da Ematum voltou a levar as agências Standard & Poor's e Moody's a alertarem os investidores internacionais que o país está quase a tornar-se incredível pelo fato de não honrar com os seus compromissos de endividamento. No dia 9 de março, na qualidade de avalista, o governo apresentou aos credores uma proposta de reestruturação da dívida da Ematum que consiste em ampliar o prazo de pagamento por 3 anos, de 2020 para 2023, e reduzir a dívida em 20%. É com base nesta ação, ainda em curso, que as agências internacionais de rating lançaram alerta aos investidores internacionais de que Moçambique pode ser um mau pagador de dívidas. Trata-se de um sinal que pode retrair investimentos e retirar credibilidade ao país. A Standard & Poor's foi mais incisiva com o país ao cortar 4 pontos no nível de confiança que os investidores devem ter em relação ao país, de B- para CC, estando agora a 2 pontos de D, que significa país que não cumpre com compromissos de dívidas. Já a Moody's reviu em baixa classificação, de B2 para B3, pelo fato do país perder grande parte de reservas de moeda estrangeira, porque quer controlar a pressão que o dólar faz ao metical, mas não descarta a possibilidade de rever ainda mais em baixa. Esta semana, uma delegação liderada pelo governo deslocou-se a Londres e Nova York para renegociar a dívida da Ematum com os credores. Dessas conversações podem resultar 2 situações: a confirmação da avaliação das agências ou então alguma revisão em alta ou baixa da nota de crédito do país. Os economistas António Francisco e Eduardo Sengo consideram que o corte do rating de Moçambique vai retrair investimentos e crédito para o país. O que está a passar é que desde 2012 as avaliações têm abaixado. Eu costumo usar um exemplo para que as pessoas entendam, que é o exemplo da escala de uma escola. Você usa na classificação de 0 a 20. Ora, Moçambique em 2012, 2013 tinha 7 valores e agora, há 8 meses atrás, baixou para 5 e agora baixa para 3 valores. Então, o que é que significa você ter uma nota de 3 valores? Significa que está de mau para péssimo. O impacto que tem é uma maior retração dos investidores. O Fundo Monetário não tem tido uma intervenção muito ativa nisto, porque o Fundo Monetário entrou numa atitude de cobrir os endividamentos. Sabemos que isto está relacionado com a empresa Ematum. O Fundo Monetário acho que não é credível para os investidores internacionais, não é mais credível porque ele passou a parar estas jogadas de mau investimento. Então, para os investidores, eu penso que vai ser um alerta muito significativo. Agora, o grande impacto que tem é que, como Moçambique apostou em crescer com a poupança externa, o significa com o investimento, com o crédito internacional e com as doações, o significado é que os doadores, os credores, os investidores vão ficar numa atitude de muita retração. Um dos resultados disso, na minha opinião, é que o governo vai tender a aumentar o seu financiamento, optando pelo crédito interno. Portanto, ou seja, vai procurar cada vez mais optar pelo empréstimo comercial a nível interno. Se isso acontecer, como temos vindo a assistir nos últimos 2 anos, pelo menos, que o crédito interno está a crescer, sem dúvida, primeiro é que a liquidez vai ser desviada do setor privado para o setor público. E quando é assim, significa que a taxa de juros ela também vai sofrer numa altura em que há incertezas sobre a nossa economia.
Moçambique e a Zâmbia assinaram hoje 2 memorandos de entendimento para o desenvolvimento futuro de projetos nas áreas da agricultura e energia termoelétrica. Os memorandos estabelecem princípios para acordos que serão alvo de discussões técnicas entre as equipes dos 2 países. Vamos olhar para esta informação daqui por mais alguns instantes. Para já, uma família acusa a Força de Intervenção Rápida de ter praticado rapto contra um cidadão madeireiro no passado sábado. O fato aconteceu no distrito de Nicoadala, na província da Zambésia. Esta família acusa a Força de Intervenção Rápida de ter raptado no sábado passado seu familiar, por sinal um madeireiro, que responde por Isaías Rondinho, de 47 anos de idade e pai de 10 filhos. O mesmo opera no distrito de Nicoadala, na Zambésia. A esposa, visivelmente angustiada, contou a STV que está há mais de 4 dias sem pistas para localizar o seu esposo. Outra polícia, tem um polícia que veio lá no Liquare, que trabalha lá no Liquare, é que acompanhou esse travessão, homens da filha. Vieram raptar perto da casa dele, no quintal. E tem muitas testemunhas lá no Liquare que sabe que o seu Isaías Rondinho foi raptado de dia, num sábado, às 10 horas até aquela hora das 11 horas. E até agora não tem nenhuma pista onde está meu marido. O que eu quero, mais importante, se alguma coisa aconteceu do mal, eu preciso do corpo do meu marido para eu enterrar. É a única coisa que eu preciso aqui. O que eu vou fazer? Que governo que me ajude. Eu quero meu marido de volta, pelo menos me darem o corpo dele para eu enterrar meu marido. Fizeram isso com meu marido por o quê? O que ele fez na vida real? O que ele fez? Afinal de contas, quando alguém quer trabalhar para os filhos, já é amarrado. O tio da vítima diz que a família está desesperada e não sabe o que fazer. Desde o sábado, passamos no comando local, que é no Liquare. Lá disseram que pudéssemos chegar aqui na província. Chegamos aqui, disseram voltem de novo para lá. Quando chegamos lá, nos deram um documento para o comando distrital de Nicoadala. E ontem, quando chegamos em Nicoadala, estavam dizendo que vão e depois vamos dar uma mensagem, que é o comandante dali, vamos dar uma informação qualquer, mas por enquanto vão. E viemos até hoje, não temos nada de ouvir, nenhuma esperança de nada. Então viemos aqui só para podermos ouvir onde parou e o que está acontecendo. Só se ficamos assim, estamos na cegueira, não sabemos o que estamos a fazer. Os familiares do cidadão supostamente raptado escalaram o comando provincial para colocar a preocupação. A família esteve conosco, apresentou a denúncia e a polícia está a trabalhar com vista a esclarecer e trazer à superfície o que de fato terá acontecido. O rapto e firo, eu acho que são 2 termos que não coadunam. A polícia não rapta indivíduos. A polícia tem a função de garantir a proteção das pessoas e os seus bens. Como eu dizia, nós estamos a trabalhar com vista a esclarecer. A informação chegou-nos, mas a nível do comando distrital da PRM de Nicoadala, e até posso estender ao comando provincial que não houve nenhuma operação que tenha tomado conhecimento de levar-se algum indivíduo, por qualquer motivo que seja, no sábado. Hoje a circulação de mensagens que põem em causa a liberdade e unidade nacional. Patrício José, que falava no encerramento da formação de educadores cívico-patrióticos, diz que os graduados têm o desafio de cultivar o patriotismo nos diversos setores da política, melhor, da Polícia da República de Moçambique e das Forças Armadas de Defesa também de Moçambique. Foi no encerramento da capacitação de educadores cívico-patrióticos no quartel de Boane, Maputo, que o vice-ministro da Defesa Nacional, Patrício José, revelou a circulação nas redes sociais de mensagens que ameaçam a liberdade dos moçambicanos. Entre Frelimo, Renamo e MDM, prefiro devolver Moçambique aos portugueses e ainda pedir desculpas. Alguém, até hoje, pensa em destruir a liberdade dos moçambicanos.
criando na juventude o complexo da liberdade. O vice-ministro da Defesa Nacional apela à polícia e às Forças Armadas de Defesa de Moçambique a combaterem todos aqueles que põem em causa a liberdade. O educador cívico-patriótico tem que lidar com essas novas formas de atuação dos adversários da nossa liberdade. A formação em educação cívico-militar de 108 membros vindos da polícia e do exército visava dotar estes quadros de capacidades de sensibilização ao patriotismo e à cidadania. Um ano após a morte do constitucionalista Gilles Sistak, o mistério sobre o seu assassinato permanece. Para imortalizar o seu nome e as suas obras, a Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane homenageou hoje com o plantio de uma árvore e a atribuição do seu nome à biblioteca. O jardim da Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane ganhou uma nova árvore, mas não se trata de uma árvore qualquer. Esta árvore do viajante representa a vida, a generosidade, a ajuda. Ao viajante sedente, ela oferece água, como tu ofereceste a tua sabedoria, sem nada exigir em contrapartida, simplesmente porque tu achavas que era este o teu lugar, o teu papel nesta terra. Ela ficará neste jardim, debaixo da chuva e do sol, nesta faculdade onde passavas a maior parte do teu tempo, que tu seguias todos os dias. O ato foi presenciado por colegas, alunos, amigos e admiradores de Sistak, que não pouparam elogios na hora de justificar a razão da homenagem. O professor Gilles Sistak foi mais conhecido pelos seus atributos profissionais, mas o professor Gilles Sistak, como pessoa, tinha muitas qualidades humanas extraordinárias que explicam a sua maneira de ser como profissional. A geração que o constitucionalista marcou promete dar continuidade ao seu legado. Foi-se um homem, porém seus ideais louváveis são imortais. O nosso maior desafio passa por construir pilares da justiça para a edificação de uma sociedade que se norteie pela unidade, pelo bem-estar social, assim como pela paz. Na ocasião, também foi enaltecido o contributo de Sistak na literatura moçambicana e na melhoria dos pacotes legislativos em Moçambique. A pergunta que fica é: quem irá prosseguir para assegurar a publicação destas obras? A Biblioteca da Faculdade de Direito também ganhou o seu nome. Passa-se um ano e a expectativa é ver esclarecida a morte de Sistak. No coração de todos os estudantes, Sistak sempre viverá. Justamente com a tua família, esperamos que a justiça seja feita. Adeus, Gil. Os candidatos a bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique estiveram ontem num frente a frente antes das eleições previstas para o próximo sábado, enquanto o advogado Flávio Menete leva como pano de fundo a experiência profissional e o prestígio dos membros da sua lista, o advogado Styler Marroquim enaltece o conhecimento que tem da Ordem e o fato de ser docente universitário. O frente a frente entre Flávio Menete e Styler Marroquim teve lugar no Centro de Conferência Joaquim Chissano perante advogados da praça. Os dois candidatos são unânimes na necessidade de expandir a representação da Ordem dos Advogados pelo país, aprimorar a formação dos advogados, combater a procuradoria ilícita e dar um foco especial aos advogados no início de carreira. O debate começou com o advogado Styler Marroquim a oferecer uma obra ao seu adversário Flávio Menete. Já me tinha oferecido, mas ainda assim, de todo o coração agradeço. Significa que alguma coisa o marcou para me oferecer este livro pela segunda vez. Os dois candidatos tiveram 10 minutos para expor as suas ideias e convencer a plateia a votar nos mesmos, mas o momento mais esperado foi a de troca de perguntas e respostas, conforme estabelece o Estatuto da Ordem dos Advogados para estes momentos de eleições. Eu queria perceber uma coisa no critério que terá sido usado para a constituição da sua lista, na medida em que entendo que há uma concentração de alguns escritórios
o meu ilustre colega e o doutor Elídio Maci fazem parte do meu escritório, do mesmo escritório, a doutora Tânia, a doutora... exatamente, fazem parte do mesmo escritório, a doutora Amina e o doutor Alfiado trabalham no mesmo escritório, os doutores Marcelo Antônio Bueno e o doutor Isaac Xande trabalham na Eletricidade de Moçambique. Quer dizer, a minha pergunta é, trabalham ou trabalharam? Qual terá sido o critério para constituir? Estes advogados que estão e que fazem parte da nossa lista são advogados que vivem a ordem. Não são os únicos, mas são advogados que eu conheço o perfil de cada um. Participam nas Assembleias Gerais da Ordem, discutem assuntos da Ordem, não reapareceram agora para o momento eleitoral, como sabemos que alguns o fizeram. São advogados que participam de comissões, repito, não são os únicos. Mas também não podíamos trazer 1000 advogados para aqui, 500 advogados. Em algum momento tinha que escolher. No programa da lista B, o ponto 2 das ações concretas detalhadas para cada linha do programa é este o título. O ponto 2 refere-se à promoção de maior intervenção da ordem na defesa dos direitos humanos e do Estado de Direito. A lista B propõe a autonomização do Instituto de Acesso à Justiça, propõe a autonomização do IAS, ou seja, teríamos ordem de um lado e o IAS passaria a ser uma outra instituição com autonomia. Se nós estamos aqui a falar de problemas financeiros com que a ordem se debate, o plano estratégico que foi amplamente discutido pelos vários órgãos sociais da ordem, incluindo em Assembleia Geral, recomenda que a principal arma que a ordem tem neste momento para fazer face aos problemas financeiros é o recurso aos parceiros. Eu vejo uma contradição. E nem falaria da legalidade desta questão, porque a ordem não tem competência, a meu ver, para criar outras entidades autónomas. Queríamos assegurar que esta entidade tenha programas específicos próprios, a partir dos quais seja mais fácil angariar fundos, mobilizar financiamentos, porque aí as entidades dispostas a financiar têm mais segurança, mais certeza de que aquele valor vai exclusivamente para aquela atividade, mas não necessariamente criar uma entidade distinta. Portanto, não está aqui nenhuma medida que contraria o plano estratégico, antes, pelo contrário, vai de encontro ao plano estratégico que, relativamente ao Instituto de Acesso à Justiça, está preocupado em potenciá-lo cada vez mais para exercer as funções para as quais foi criado. A votação do bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique vai acontecer no próximo sábado. O bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, Tomás Timbane, revelou que as condições estão reunidas para a realização da votação no sábado e que estas são as primeiras eleições que os advogados que estão fora do Maputo vão poder participar. Portanto, o debate, em minha opinião, correspondeu às expectativas dos advogados, os candidatos a bastonário apresentaram todas as suas questões e os advogados também fizeram todas as suas questões, todas as dúvidas que tinham relativamente a cada um dos candidatos. Creio que estão todas as condições criadas para termos um ato eleitoral o melhor que alguma vez a Ordem dos Advogados realizou. Em relação aos advogados que estão nas províncias, como é que vai ser a sua representação aqui em Moçambique? Bom, estas eleições são as primeiras em que os advogados que estão fora da cidade de Maputo vão votar. Portanto, para além do voto dos advogados daqui da cidade de Maputo, todos os outros advogados vão poder votar onde eles estiverem. Portanto, quisemos, infelizmente não podiam participar todos do debate, mas os candidatos também estiveram em algumas províncias a apresentar os seus manifestos. Aqui em Maputo criamos este espaço para apresentar os seus manifestos, mas os advogados das províncias também vão poder votar nessas eleições. Aliás, há conselhos provinciais, há delegações provinciais. O que nós queremos fazer também é dinamizar essas representações locais da Ordem dos Advogados.
Vitória Diogo promete mão dura aos inspetores que se envolverem em atos de corrupção ou em encobrirem desmandos e crimes laborais. A ministra do Trabalho considera que os inspetores envolvidos em ilícitos são uma minoria e que envergonham o setor. A mensagem da ministra do Trabalho, Emprego e Segurança Social foi lançada aos 11 inspetores-chefes provinciais e quadros do setor na abertura do primeiro Conselho Consultivo da Inspeção Geral do Trabalho. Vitória Diogo exige rigor e transparência no trabalho dos inspetores e classifica os atos de corrupção como uma vergonha para o Ministério. É com pesar que temos vindo a registrar situações de corrupção e violação de ética no nosso seio. Situações que mancham a toda a família da administração do trabalho, emprego e segurança social. Situações que nos envergonham. Sabemos que é uma minoria envolvida em atos ilícitos. Reitero que continuaremos a agir com firmeza nos casos de corrupção ou nos casos em que se encobrirem desmandos e crimes laborais. Não obstante as frequentes denúncias de corrupção envolvendo inspetores, em 2015 a Inspeção Geral do Trabalho fiscalizou mais de 8.000 empresas, nas quais foram constatadas 13.634 infrações. 3.094, correspondentes a 23% do total das infrações detectadas, foram aplicadas penas de multas através do levantamento dos autos de notícia, sendo que 10.540, correspondentes a 77%, deram lugar a autos de advertência no âmbito da ação educativa e orientadora da Inspeção Geral do Trabalho. Em janeiro deste ano, 12 inspetores de trabalho foram detidos em Nampula após serem encontrados a extorquir 70 mil meticais ao proprietário de um estabelecimento de ensino em troca do silêncio em relação a irregularidades detectadas no seu funcionamento. O distrito de Angoche, na província de Nampula, está a ensaiar 14 variedades da cultura de arroz na presente campanha agrária. A ação visa o incremento da produção, como também elevar o distrito a lugares cimeiros no cultivo do arroz naquele ponto do país. O distrito costeiro de Angoche quer voltar a assumir a posição cimeira na produção do arroz na província. Para o efeito, o setor das atividades econômicas está a ensaiar 14 novas variedades daquela cultura na presente campanha agrícola. Aqui já é uma cultura os produtores de Angoche fazer arroz em cada canto, mas nós não estamos satisfeitos porque nós andávamos a 700, 750 quilos por hectare, o que era extremamente baixo. Tivemos este privilégio de sermos reforçados em equipamento agrícola, digo maquinaria, via, portanto, o Ministério da Agricultura, FDA. Temos um provedor, portanto, que nós sensibilizamos, participou no concurso, porque nós sabíamos que havia potencialidade. Recebemos 6 máquinas agrícolas com os devidos apetrechos, portanto, alfaias, etc. E temos esta capacidade, temos terra arável, temos água. Esta campanha estamos a introduzir 14 novas variedades em termos de ensaios. Portanto, são variedades que estão sendo testadas. Temos a parceria do IAM, portanto, temos um especialista praticamente residente. Os produtores sonham com dias melhores, sobretudo com a entrada em funcionamento do Centro de Prestação de Serviços Agrários, o que poderá permitir o alargamento das áreas de produção. Tempo que sempre pecávamos em enxada com curto cabo, a produção era baixa. Então, neste momento que já começamos, já estamos a receber maquinarias para cultivo de coisa, terreno. Então, já temos grande rendimento neste momento. Temos rendimento. Acho que vai piorar quando a equipa de coisa, de Luazi, vai começar a derrubar o terreno. É quando vamos produzir mais arroz. Com os recursos disponíveis, a expectativa do distrito é, nos próximos 5 anos, alcançar por cada safra uma produção entre 50 a 60 mil toneladas de arroz. Populares do distrito de Inhassoro, em Inhambane, denunciam a má atuação dos agentes da polícia naquele distrito,
com atos que vão desde a maus tratos até extorsões. Foi diante do governador de Inhambane que 2 cidadãos do distrito de Inhassoro pediram a palavra para mostrar a sua indignação com a polícia naquele distrito. Os mesmos falam de alegados maus tratos dados aos detidos e até extorsão de valores monetários em troca de anulação de processos. No ato de investigação, o comandante distrital de Inhassoro usou o alcade para me apertar órgãos genitais e pegou no agrafador, me agrafou orelhas. E fiquei 3 semanas escondido em Mangungumete, a minha família sem saber o meu paradelo. Ele vai prender aquelas pessoas que trabalham nos projetos, prende aquelas pessoas alegando dizer que roubam diesel. Sim, senhor. Ao invés de levar as pessoas a abrir processo e ir para o tribunal, não faz isso. Eles cobram dinheiro naquelas pessoas que roubaram o diesel. E depois de roubar dinheiro daquelas pessoas que venderam o diesel, ainda manda prender aquelas pessoas que compraram o diesel, cobra cada cidadão 13 mil meticais, 12 mil meticais, 8 mil meticais. Portanto, para mim, não estou a ver justo, porque as pessoas estão a pensar que é o governo da Frelimo que está a fazer aquilo, quando não. O comandante distrital da PRM em Inhassoro esclarece que tudo não passou de mal-entendido e garante que no seu modus operandi não consta maus tratos a detidos, muito menos extorquir a população. Não, nunca houve maus tratos. Agora, em relação a este, eu preciso também realçar que ele tentou se escapulir 2 vezes, no ato da captura dele na residência e ainda no próprio comando. Até foi a razão que o comandante decidiu transferir a ele para a cela de Mangungumete. É sabido que nós aqui em Inhassoro não temos uma cela segura. No mês passado, nós desativamos uma quadrilha que se dedicava a roubo de combustíveis, né, nas novas perfurações da Sazol em Mabime. Então, quando desativamos aquela quadrilha, ficaram presos todos. No dia seguinte, o comandante recebo a delegação da SS Construções, a mesma que se queixou, que levantou o auto, com uma declaração a pedir o anulamento do processo, porque só o único dia que aqueles ficaram presos representava um grande desperdício para a empresa. André Ticongolo diz que por ser um crime de caráter privado e com vontade expressa do ofendido, não tinha outra alternativa a não ser anular o processo e soltar os detidos, e garante que nenhum dos seus homens envolvidos no caso recebeu qualquer valor monetário. Entretanto, o governador de Inhambane, Daniel Chapo, instruiu ao comandante provincial da polícia em Inhambane para averiguar os casos e garante que, caso as denúncias sejam verdadeiras, os envolvidos serão exemplarmente punidos. O governador de Inhambane, Daniel Chapo, foi quem pediu à população que apresentasse as suas inquietações e ouviu atentamente as denúncias feitas por estes 2 cidadãos. Chapo diz que deu instruções ao comandante provincial da PRM, Dora Manjate, no sentido de averiguar as denúncias e garante que, se a alegada má atuação da polícia for comprovada, os infratores serão exemplarmente punidos. A polícia é para manter a ordem e tranquilidade pública no seio da nossa população. Polícia não é para extorquir a população, polícia não é para fazer o que foi dito aqui que faz. A nossa comandante provincial, como vocês puderam ver, levantou, foi ter com as pessoas, tomou mais notas. Temos certeza absoluta que estes assuntos vão ser investigados e, se provas existirem que essas pessoas fizeram isso e fazem isso, medidas vão ser tomadas para essas pessoas. Isto temos certeza absoluta. E vão ver que realmente estas pessoas ou vão desaparecer da corporação ou vão desaparecer daqui de Inhassoro, porque as medidas, sendo produzidas provas disto tudo o que aqui foi dito, realmente a nossa corporação, ao nível da província ou ao nível do distrito de Inhassoro, vai tomar medida para essas pessoas. O governador de Inhambane, que falava à margem de um encontro popular que manteve nesta quarta-feira no distrito de Inhassoro, apelou ainda à população no sentido de manter-se vigilante e denunciar às autoridades qualquer suspeita de crime no seio da comunidade. É momento para o nosso primeiro intervalo, nós saímos, voltamos já a seguir
e nessa altura traremos mais informação. Até já, não saia daí. Um país sem história é um país sem futuro. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem ídolos é um país sem referências. Você sempre pergunta o que aconteceu, quando, como e porquê? Respondemos sem discriminação dos autores e do local do acontecimento. Nas cidades ou nos bairros. Nas localidades ou nos distritos. No país ou no mundo. Sempre tem uma história que você quer ouvir. E nós contamos. Com rigor e isenção. Imparcialidade e transparência. Fazemos isto há 2 anos. Com compromisso e verdade. Sempre aprimorando a qualidade. Porque na STV Notícias, nós somos por si. 2 anos, STV Notícias. Informação 24 horas. Moçambique e a Zâmbia assinaram hoje 2 memorandos de entendimento para o desenvolvimento futuro de projetos nas áreas da agricultura e energia termoelétrica. Os memorandos estabelecem princípios para acordos que serão alvo de discussões técnicas entre as equipes dos 2 países. Os acordos assinados foram culminar de conversações bilaterais no primeiro dia da visita de Estado do presidente da Zâmbia, Edgar Lungu. Durante cerca de 1 hora, as 2 delegações, chefiadas pelos respectivos chefes de Estado, passaram em revista a cooperação bilateral e lançaram as perspectivas para o futuro, onde a diplomacia econômica é o caminho apontado. A Zâmbia é um país irmão de Moçambique, com laços históricos profundos. Foi um dos 2 maiores contribuintes para a luta de libertação e a consequente independência do nosso país. Esta é a base de relacionamento. Portanto, as relações políticas são de um nível elevadíssimo, sendo que as concessões fizeram referência a este facto, mas debruçaram-se fundamentalmente na cooperação económica, que é o maior desafio que temos, que os 2 países têm. De acordo com o chefe da diplomacia moçambicana, um dos principais projetos em perspectiva será no setor da energia. A questão da energia assume maior preponderância, desde a construção de centrais de energia hidroelétrica, a uma central termoelétrica e a exploração de outras fontes geradoras de energia. A energia é um dos fatores fundamentais para a infraestruturação dos países e a Zâmbia e Moçambique, não fugindo à exceção, têm-se dedicado intensamente a estas 2 áreas com resultados palpáveis. O projeto mais próximo é a construção de uma central a carvão com a capacidade de 1.200 megawatts, a título de exemplo. Edgar Lungu prossegue nesta sexta-feira sua visita ao país com uma deslocação à Assembleia da República, onde vai manter o encontro com a presidente daquele órgão. Ainda nesta sexta-feira, o estadista zambiano desloca-se a Nacala, onde vai participar na inauguração de uma plataforma flutuante de fornecimento de energia. Movido de ciúmes, esposo de 80 anos de idade é acusado de ter espancado a mulher até a morte no distrito de Muecate, na província de Nampula. O indivíduo encontra-se a contas com as autoridades policiais e poderá ser responsabilizado pelo ato. De acordo com Zacarias Nakut, porta-voz do Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique em Nampula, o caso registrou-se no distrito de Muecate, nesta província, onde um idoso de 80 anos, alegadamente movido de ciúme, espancou a sua própria esposa até a morte. De um homicídio voluntário qualificado, onde um cidadão de 80 anos de idade
agrediu fisicamente sua esposa até a morte, alegadamente por ciúme. Neste momento, este indivíduo encontra-se a contas com a polícia e decorre o processo criminal para sua responsabilização. No seu trabalho operativo, a polícia interpelou durante a semana finda 6.700 cidadãos, dos quais 44 foram encarcerados suspeitos de prática de diversos crimes. Das diligências efetuadas pela PRM em Nampula, foram interpelados 6.700 cidadãos, 3.440 foram conduzidos às nossas subunidades policiais e destes 44 ficaram detidos. Portanto, importa referir que desses 44, 5 estão indiciados nos casos criminais registrados durante a semana. Registramos 3 casos de acidente de viação. Nestes casos, resultaram na morte de 2 indivíduos e um ferido grave. A polícia continua efetuando diligências no sentido de combater a criminalidade mediante as nossas patrulhas e efetuando reuniões de ligação polícia-comunidade no sentido de desencorajar toda e qualquer atividade criminosa. Importa referir que a polícia recuperou no período em referência diversos bens outrora na posse dos criminosos. A demora do processo de descentralização condiciona o pleno funcionamento do governo distrital de Pemba, em Cabo Delgado. A educação e saúde, mulher e ação social são os setores mais afetados. Os serviços distritais de educação, saúde, mulher e ação social e juventude e tecnologia de Pemba passaram recentemente a funcionar sob tutela do governo distrital da capital provincial de Cabo Delgado. Entretanto, os mesmos estão a trabalhar a meio gás devido à falta de fundos por causa da demora no processo de descentralização, já que antes estavam sob tutela das respectivas direções provinciais. Segundo a porta-voz do governo distrital de Pemba, esforços estão a ser feitos para se ultrapassar a situação. Muito mais falo para a saúde, por exemplo. Nós temos ambulância nos hospitais, nos bairros da cidade. Essas ambulâncias precisam de combustível, mas para circular é preciso ter combustível da Direção Provincial de Saúde. A Direção Provincial de Saúde não disponibiliza os valores a tempo e hora. É verdade que eles não vão fazer nada, ou os carros ficam parados, mas dentro dos nossos esforços estamos a fazer o possível que ambulâncias não fiquem parados. Há dias, o governo distrital de Pemba esteve reunido na sua primeira sessão ordinária, onde, entre vários aspectos, foi avaliado o ponto de situação do processo de distribuição gratuita do livro escolar. Também estamos a lhe dar esforço no sentido de adquirir carteiras em falta e boa conservação das que existem. Tem carteiras estragadas, acredito sim, mas temos que fazer forma que arranjamos aquelas carteiras, fiquem em condições, com fundo ou sem fundo, mas dentro das nossas possibilidades devemos fazer o esforço para essas carteiras estejam nas salas de aulas. O encontro também avaliou os efeitos das enxurradas ao nível do distrito de Pemba, tendo a porta-voz referido que há um trabalho que está a ser executado pelo Conselho Municipal e o governo distrital está a dar seu contributo, sobretudo no que diz respeito aos recursos humanos. O governo vai aliar-se ao setor produtivo para desenvolver a educação técnico-profissional. O objetivo é que as escolas técnico-profissionais formem técnicos para responder às necessidades das empresas. Os primeiros passos para a aliança entre as partes foram traçados neste encontro que juntou quadros dos Ministérios da Ciência e Tecnologia e Educação Profissional, Trabalho e a Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, no quadro da implementação da Lei de Educação Profissional, aprovada semana passada pelo Parlamento. A ideia é passar a formar técnicos de acordo com as necessidades das empresas. Nós temos aqui duas vertentes. A primeira vertente é que, ao criarmos a Autoridade Nacional de Educação Profissional, o setor
produtivo também faz parte da gestão desta autoridade. A segunda é que há pouco tempo foi aprovado no Ministério do Trabalho a Direção Nacional do Observatório do Trabalho. Esta Direção do Observatório do Trabalho tem como intuito saber o que os empregadores precisam para que essa informação seja facultada a quem forma, para saber o que deve formar em termos de mercado de trabalho. Então, a formação agora é feita segundo a demanda, mediante aquilo que o setor produtivo precisa. Então, o setor da educação profissional vai formar para garantir que estes nossos concidadãos tenham emprego. O setor privado defende reformas mais profundas e justifica que a maior parte dos técnicos formados não responde às necessidades. Nós temos um mercado de trabalho que está a necessitar de pessoal formado em diversas áreas e mesmo que essas áreas estejam a ser formadas, não têm o currículo adequado para corresponder às necessidades que nós precisamos. O setor privado vai contribuir até 1% da formação. Obviamente que muitos dos setores produtivos neste momento já contribuem para a formação através de outros meios, portanto meios pessoais, meios individuais, meios empresariais que contribuem para a formação dos trabalhadores dentro dos seus setores. A Lei da Educação Profissional prevê a união entre o ensino técnico e a formação profissional. A Universidade Católica de Moçambique defende uma investigação contínua nos estabelecimentos de ensino superior de temáticas de interesse nacional com vista a garantir uma melhor qualidade de ensino e contribuir para um desenvolvimento humano sustentável. Este posicionamento foi defendido pelo Conselho de Reitoria da Universidade Católica de Moçambique, que nos últimos 2 dias esteve reunido na cidade da Beira para discutir temas ligados à melhoria de qualidade de ensino. Armindo Tambo, vice-reitor da Universidade Católica de Moçambique e porta-voz deste Conselho de Reitoria, afirmou que a sua instituição está apostada neste ano em incrementar a capacidade de investigação junto dos docentes em cada unidade básica, procurando, por outro lado, envolver os estudantes finalistas ao nível de licenciatura e mestrado. Através da investigação, achamos que é uma forma de dar uma resposta à qualidade de ensino na UCM. Por isso, uma das razões fundamentais é discutir instrumentos neste fórum e ser aprovados para poder dar resposta a este desafio, que é incentivar e incrementar a investigação e, através da investigação, melhorar cada vez mais a qualidade do ensino que é almejado na Universidade Católica de Moçambique. Uma das apostas da Universidade Católica de Moçambique para melhorar a qualidade de ensino é a contratação de docentes especialistas nas diversas áreas que leciona. Temos, por exemplo, a Unidade Básica da Faculdade de Economia, que tem lá programas de doutoramentos em parceria com a Zimbabwe Open University, tem lá doutores em diversas áreas. O que nós estamos a querer dizer é que com esses quadros formados a um nível mais elevado, promover cada vez mais aquilo que é a investigação. A universidade sem a investigação não é a universidade. Essa é a razão de nós estarmos aqui sentados, para poder cada vez mais impor em termos de instrumentos e políticas, para poder incrementar, incentivar a investigação. A universidade é igual a... O Conselho Municipal da Beira assinou um memorando de entendimento com a cidade portuguesa de Setúbal, que visa estabelecer e regulamentar uma cooperação académica nas áreas de atuação e interesses comuns. O memorando de entendimento assinado entre os dois municípios abre espaço para capacitação, estudos, pesquisas, consultoria e outras atividades de interesse para os dois municípios, com destaque nas áreas de educação, formação profissional, atividades econômicas, saúde, saneamento básico, porto, turismo, ordenamento territorial, assim como a democracia participativa. Esperamos, com a assinatura do acordo de cooperação, estejam lançadas as sementes para a participação de todos no sucesso e crescimento sustentável da nossa economia e se encontre no trabalho uma referência de progresso e de resposta às necessidades humanas. Nós, os beirenses, continuaremos a trabalhar para que a Beira continue a ganhar o alento econômico, social e cultural, deixando um legado para as próximas gerações. Para a presidente da Câmara Municipal de Setúbal,
O acordo ora assinado abre portas para o estabelecimento de mais e melhores relações de cooperação entre as duas cidades e vai fortificar as relações entre dois povos, virado essencialmente para o desenvolvimento socioeconômico dos municípios envolvidos. O acordo que hoje assinamos abre mais as portas para que cooperemos, para que troquemos experiências e saberes, para que afinal acentuemos que este nosso planeta é uma terra de todos. Começamos agora, lado a lado, este caminho que estou certa nos vai enriquecer mutuamente, que nos trará mais experiência. No que nos diz respeito, creiam que estes dias que já aqui passamos em Moçambique, nos ofereceram mais saber e mais experiência. Refira-se que o Conselho Municipal da Beira já rubricou vários acordos de género com diversos parceiros nacionais e internacionais, com o objetivo central de melhorar a qualidade de vida humana e criar condições para que a cidade esteja capacitada para minimizar os impactos dos desastres naturais. O Instituto Nacional de Segurança Social vai disponibilizar meios de compensação e outro tipo de apoio aos pensionistas em situação de invalidez, de modo que não fiquem de fora do processo de prova de vida em curso no país. A expectativa do INSS é que o processo, que termina próximo mês, abarque todos os pensionistas. A prova de vida termina próximo mês e, segundo o diretor-geral do Instituto Nacional de Segurança Social, que recentemente visitou a província de Nampula, espera-se abarcar todos os pensionistas. Alfredo Mauaio adiantou que a sua instituição vai disponibilizar apoios em meios de compensação e outros aos pensionistas que se encontram na situação de invalidez. Não queremos, no final desta atividade, ter pensionistas que não tenham sido feitos a sua prova de vida, o que poderia determinar a suspensão das suas pensões por falta da realização da prova de vida. Portanto, é nosso grande desafio em relação à prova de vida garantir que todos os nossos pensionistas sejam alcançados por este processo e que procedam à prova de vida. Estamos a identificar aqueles pensionistas que eventualmente possam ter dificuldades de se deslocar aos nossos serviços, dada a sua condição. Estou-me a referir aos pensionistas de invalidez. E então nós vamos criar condições que vão nos permitir ir ao encontro deste grupo. Temos programas de assistência especial em relação àqueles pensionistas que, pela natureza da sua situação, precisam de apoio adicional que vai para além do pagamento da pensão mensal que todos os pensionistas recebem. Em relação ao registro dos trabalhadores por conta própria, igualmente em curso no país, Alfredo Mauaio assegurou estar a decorrer a um bom ritmo. Até aqui nós vínhamos apenas cobrindo aqueles trabalhadores que são os trabalhadores por conta de outrem. E isto constituía uma injustiça social, pois a Constituição consagra o direito à segurança social como direito que assiste a todo cidadão. Então, nós estamos a avançar para o alargamento do âmbito de cobertura do sistema, levando a que o sistema cubra também aqueles trabalhadores que estão naquilo que nós chamamos de setor informal. Então, a nossa ação neste momento está virada também para a inscrição dos trabalhadores que estão no setor informal. Estima-se que ao nível do país estejam inscritos 46 mil pensionistas, sendo 3 mil da província de Nampula. Levarmos mais um intervalo, nós voltamos já a seguir com mais informação. Saímos para um breve intervalo, hoje lamentavelmente sem a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Endereçar os meus parabéns à direção da STV por fato de ter tido a brilhante ideia de criar este canal de STV Notícias, porque, do meu ponto de vista, terá permitido a que os seus telespectadores, pessoas interessadas, pudessem ter acesso à informação em tempo real, mas principalmente sobre aquilo que as pessoas pensam sobre o nosso país e até pelo mundo. Um país sem história é um país sem futuro.
Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Senhor Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. Pois bem, estamos de volta com a informação para o Jornal da Noite e agora sim, para olharmos para as notícias de fora de portas, a Justiça brasileira suspendeu a nomeação de Lula da Silva como Ministro da Casa Civil, momentos depois de tomar posse no Palácio do Planalto. Segundo o juiz Itagiba Cata Preta, da Justiça Federal de Brasília, existem indícios de crime de responsabilidade. Lula da Silva tinha tomado posse hoje de manhã como Ministro da Casa Civil, nomeado por Dilma Rousseff. O juiz aceitou uma providência cautelar interposta por um advogado por considerar que a nomeação de Lula da Silva para um cargo público que lhe confere imunidade constitui um risco de dano ao livre exercício do Poder Judicial da Polícia Federal e do Ministério Público. O governo brasileiro diz que vai recorrer da decisão judicial ainda esta quinta-feira. E é desta forma que colocamos o ponto final ao Jornal da Noite para o canal aberto. Despedimos-nos, marcando um novo encontro amanhã às 19 horas mais 55 minutos. Entretanto, continue a acompanhar as notícias através do canal STV Notícias, portanto, o Jornal da Noite. Eu conto consigo. Até já. Penso que a STV Notícias é um canal de prestígio, porque para além de trazer as informações do dia a dia dos moçambicanos, pretende ou transmite aquilo que é a convivência, o ser do moçambicano. Nós podemos encontrar também lá alguns programas, sobretudo os debates que abordam assuntos candentes, assuntos muito importantes para a nação. Trazem muitos debates muito bons, debates sobre a vida nacional, sobre a vida social, e eu penso que é uma coisa a aproveitar. Parabenizar a STV Notícia, que da sua existência há 2 anos e que continua a dar boas informações, que nos faz chegar as informações, mesmo nos sítios mais escassos em informações. Parabéns à STV Notícias pelo aniversário que está a fazer agora 2 anos, e a expectativa de todos é que traga as melhores notícias. Um país sem história é um país sem futuro. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem ídolos é um país sem referências. Conversas Soltas, um espaço de entrevista dedicado a diversos temas da nossa sociedade, com figuras de destaque. Neste espaço, a conversa é informal. Afinal, o que é um artista? O artista é um pensador, é intelectual. A poesia que lhe encontra. Sim, eu já escrevo desde os 13 anos. É uma luta diária. A questão técnica tem um desafio muito grande. Todos os sábados, não perca. Senhor Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite.
propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. Um país sem ídolos é um país sem referências. Dois anos. STV Notícias. Informação 24 horas. Pois bem, voltamos e seguimos com a informação no Jornal da Noite e agora para o nosso momento de análise. Temos em estúdio duas figuras, no caso académicos, o Dr. João Pereira, a quem saúdo e agradeço, portanto, a disponibilidade de estar aqui, portanto, no estúdio para trocar algumas impressões connosco. De igual forma também, portanto, ao Dr. Rodrigo Rocha, que durante estes próximos cerca de 25, 30 minutos vão ajudar-nos a olhar para dois assuntos candentes, portanto, no dia de hoje, o primeiro dos quais tem a ver com o diálogo político no país e esse impasse que vai marcando, portanto, este diálogo político, um diálogo político efetivo, que está, portanto, refém de algumas questões de abertura e também essas questões do pré-condicionalismo que são impostos, portanto, por uma das partes. Doutor João Pereira, como ultrapassar efetivamente, portanto, este impasse para um diálogo efetivo no país? Em primeiro lugar, muito boa noite a telespectadores da STV. Eu acho de que o grande problema neste processo todo de negociação é encontrar as instituições políticas ou atores que garantam confiança de ambas as partes. Neste momento, um dos fatores que tem contribuído para a não existência do diálogo é a ausência dessas três instituições que garantem a confiança de ambas as partes. O grande problema deste país é que tudo é politizado. Não há instituições que garantam, por exemplo, uma neutralidade na gestão daquilo que são as demandas de natureza política. Cada posicionamento que cada um dos atores toma tem sempre uma base de filiação partidária muito forte, o que contribui muito para a não existência de instituições que possam regular esse tipo de situações. E neste momento eu acho de que é preciso encontrar algumas individualidades ou atores que não são do contexto nacional, quer dizer, atores que atuam diretamente no contexto nacional e que têm interesses muito fortes dentro desse processo de negociação. Nesse contexto, tanto de encontrar atores internacionais ou, portanto, que não façam parte deste contexto, temos, portanto, muito recentemente, ontem estamos a falar da vinda de Mário Rafael, que foi um dos atores, portanto, um dos principais atores no processo de pacificação do país para a assinatura do Acordo Geral de Paz. Poderá Mário Rafael trazer alguma mais-valia, efetivamente, portanto, neste momento, neste contexto político? Quer dizer, o Dr. Mário Rafael tem uma grande vantagem. Primeiro, é um conhecedor profundo de grande parte do dossiê do processo negocial de 1992. Se calhar poucas pessoas têm um conhecimento que ele tem do dossiê total. E, por outro lado, muitas das vezes os entraves têm muito a ver com aquilo que foi este mesmo dossiê que negociou, que levou à assinatura do Acordo Geral de 1992. Sendo um conhecedor dos processos, das dinâmicas da negociação, estando dentro de uma instituição que já tem experiências também de processo negocial, porque ele pertence a uma instituição instituição religiosa da Igreja Católica, tem uma tradição de negociação de conflitos armados, mesmo de outro tipo de conflitos,
e, por outro lado, é um conhecedor profundo da realidade moçambicana e do dossiê do Acordo Geral de Paz, tem uma certa vantagem. Mas não significa tudo, porque a paz só é alcançada quando existe vontade política de ambas as partes para alcançar essa mesma paz. A não existência de uma vontade política das partes envolvidas no conflito, dificilmente Dr. Mário Rafael poderá conseguir um consenso entre essas duas forças antagônicas. Pois bem, Dr. Rodrigo Rocha, a chegada de Mário Rafael, a vinda de Mário Rafael, acontece num contexto completamente diferente daquele que foi o contexto de 2002. Acontece num contexto em que há um elevado clima de desconfiança entre as partes. Como é que Mário Rafael eventualmente poderá conseguir unir as partes e traçar, portanto, um caminho de paz efetiva para o país? Bom, antes de mais, deixe-me parabenizar a STV por mais esta inovação. É uma honra estar a estrear, a fazer parte do painel que estreia este espaço de debate naquilo que é o último serviço noticioso da TV jornalista da STV, do canal jornalista da STV. Respondendo à sua pergunta, nós temos que perceber qual é o percurso, primeiro, de Mário Raffaelli. Teve responsabilidades em vários governos de Itália. Foi vice-ministro da Saúde, foi vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, portanto tem algum traquejo naquilo que é a experiência governativa. Mas tem a experiência governativa de um outro país. Repare que Roma, o governo de Roma, em Itália, teve um papel predominante naquilo que foi a negociação dos Acordos Geral de Paz. E nessa negociação houve certos procedimentos, certas conversas, se calhar de bastidores, coisas que não vieram cá para fora, que são do conhecimento apenas das partes que tiveram um grande empenho nesse acordo. E, acima disso tudo, temos também a experiência de alguém que já viveu este processo e sabe como lidar com ambas as partes. Já lidou no passado com sucesso, um sucesso relativo, porque agora também está a ser posto em causa aquele trabalho, e neste momento nós temos que olhar para esta missão como uma missão de cozer as pontas soltas. E eu acho que a grande vantagem de Mário Raffaelli neste processo é exatamente este. Ele já falou com ambas as partes, já sabe o que é que ambas as partes pensam. E sabendo o que é que ambas as partes pensam, já vem com argumentos para facilitar aquilo que é o entendimento das partes. Houve várias questões que vão ser debatidas agora e que já foram debatidas no passado e que certamente poderão ser conduzidas de maneira que se chegue diretamente ao ponto e não que se fique com rodeios iniciais, preconceitos iniciais que podem ser, antes de tudo, um obstáculo a que as partes consigam exprimir exatamente aquilo que pretendem neste processo. O fato do nome de Mário Rafael não ter sido mencionado, portanto, na lista dos selecionáveis, se quisermos assim dizer, que a Renamo colocou para mediar o processo do diálogo no país, não poderá condicionar ou imperar ainda mais, portanto, este processo? Como eu dizia há bocado, as partes não podem ter preconceitos quando vão para uma discussão, quando vão para um diálogo. Nós não estamos aqui a negociar a paz, nós estamos a dialogar a paz. E ir com preconceitos ou com pré-definições é hipotecar uma paz, coisa que ela já foi no passado e é isso que nós agora não queremos. Mas, acima de tudo, há que perceber um elemento fundamental. A Renamo disse que queria a intervenção da Igreja Católica. De certa forma, nós estamos a ter intervenção da Igreja Católica, porque Mário Raffaelli pertence àquilo que é uma organização muito próxima da Igreja Católica, que é a Comunidade de Santo Egídio, que, aliás, teve um papel, também ela, enquanto comunidade, muito forte naquilo que foi o desenvolvimento do nosso processo de paz. E assim, não se pode dizer que este nome não foi mencionado, porque de uma forma lata e de uma forma geral, este nome foi, obviamente, mencionado quando se disse que queria a intervenção da Igreja Católica. Aqui está uma pessoa que, de certa forma, não tem um mandato, se calhar, da Sua Santidade do Papa, mas tem, obviamente, aquilo que é uma instituição por trás de si, que, de certa forma, representa os princípios que, acredito, Afonso da Cama queria quando mencionou e nomeou a Igreja Católica como um dos parceiros ideais para o diálogo da paz. Mas aqui é preciso tomar em consideração um aspecto muito importante nesse processo de negociação. Se nós formos a estudar
por aquilo que já foi publicado e, por outro lado, das investigações recentes sobre vários conflitos a nível do continente africano, mesmo a nível do mundo, existem pré-requisitos necessários para que um facilitador do processo de diálogo possa ajudar o processo de consenso. Há dinâmicas internas que são muito importantes, por exemplo, para compreender por que em 1992 tanto a Renamo e a Frelimo chegaram às mesas de negociações e para chegar a um consenso. Haviam fatores internos muito fortes. Por exemplo, a seca que assolava as zonas da Renamo contribuíram imenso para a Renamo a perceber-se de que não havia condições sociais e econômicas e mesmo apoio popular para poder continuar com a guerra, porque havia seca nas zonas da Renamo. Por outro lado, a nível da região da África Austral, aquilo que era a grande base de apoio militar da Renamo acabava por desaparecer com a libertação de Nelson Mandela. Então, há fatores regionais e há fatores internos que contribuíram imenso para que as lideranças políticas, tanto da Renamo como da parte da Frelimo, chegassem à conclusão de que, por via armada, não era possível. Olhando para o contexto atual, podemos encontrar também alguns fatores o contexto atual, eu acho possam ditar que haja essa abertura e essa flexibilidade. O contexto atual é mais ou menos idêntico daquilo que está a passar, que se passou em 1992. Primeiro, nós sabemos de antemão de que existem certas vantagens por parte da Renamo em termos de aguentar uma certa tentativa de fazer esse tipo de pequenos ataques, porque não precisa de grande logística para poder fazer esse tipo de ataques. Do lado da tropa governamental, a situação é um pouco mais complexa, porque é uma tropa convencional, que é preciso salário, que é preciso garantir uma logística, coisa que a guerrilha não precisa. A situação econômica não é favorável para se conseguir alastrar com uma guerra ou um conflito desta natureza por mais de 1 ou 2 anos. Significa o quê? Se você tem um país endividado, com poucos recursos financeiros, não é possível, por exemplo, conseguir-se aguentar uma guerra de uma dimensão da guerrilha por 3 ou 4 anos, porque vai criar uma destruição da coesão social muito profunda a nível da própria sociedade moçambicana. Você vai tirar recursos que deviam ir para a área de educação, para a área de infraestruturas, para a área de saúde, para poder dar ao exército, para conseguir manter os seus homens no terreno. Este é um problema que o governo tem que resolver. Da parte da Renamo, também nós estamos a ver que há grande parte da zona centro do país que estão a sofrer de secas, das calamidades constantes naturais, e por outro lado, tarde ou cedo, também poderá, se caso a população não aceitar muito bem esse reinício dessas conflitualidades todas, criar uma revolta também social contra os guerrilheiros da Renamo. Então, torna-se muito difícil prever, neste momento, se uma individualidade como o Dr. Marro Rafael vai conseguir tentar acomodar os vários interesses que são complexos, tanto dentro da própria Renamo, como também dentro do próprio governo e do próprio Partido Frelimo, para se encontrar em curto período, uma solução de um problema que é de natureza política. Eu tenho uma hipótese de explicação desse conflito, que este conflito significa um conflito que representa claramente o esgotamento do sistema político moçambicano, em termos de que este modelo esgotou. Este modelo não consegue, por exemplo, acomodar as diferentes dinâmicas políticas que estão a existir no país. Este modelo não consegue responder às clivagens sociais que existem no país. Este modelo não consegue, por exemplo, contribuir para a coesão social. Este modelo político não consegue, por exemplo, diminuir o fosso que existe entre os que têm e os que não têm. Então, nós temos que repensar um pouco sobre o modelo de representação política. Temos que avançar numa descentralização efetiva. Se é a questão da regionalização, autonomias provinciais, este é um debate que deve ser levado a cabo para ver qual é o sistema, em termos de político, que mais serve
para as dinâmicas do desenvolvimento social e econômico do país no momento atual. Pois bem, a aposta da figura do Dr. Mário Rafael, portanto, estará relacionada com o fato de ter tido sucesso, portanto, como mediador do Acordo Geral de Paz? Sucesso relativo, porque o acordo está a ser questionado há já algum tempo. Eu acredito que não tenha tanto a ver com o sucesso, mas tenha a ver com o conhecimento dos dossiês. Tem a ver com o conhecimento até da forma de se expressar de cada uma das partes. Obviamente que, de um lado, os interlocutores já não são os mesmos. Do outro lado, no Acordo Geral de Paz, tínhamos, obviamente, o atual líder da oposição, Afonso da Cama, que é o mesmo, mas tínhamos, do lado da Frelimo, umas outras personalidades que já não estão no ativo. Ou que já não fazem parte daquilo que é a cúpula decisiva e decisória da Frelimo. Portanto, a escolha de Mário Raffaelli, e até não sabemos se existe uma escolha efetiva ou se o próprio é que se propôs a tentar remendar o que eventualmente não possa ter ficado claro na sua intervenção durante o Acordo Geral de Paz. Portanto, não sabemos como é que ele aparece. A ter-se proposto, portanto, colocando-se esta hipótese de Mário Rafael, ter-se proposto, portanto, a remendar, diga-se, ou então, se tiver recebido eventualmente, estamos a partir por campo das hipóteses, se tiver recebido um convite do governo moçambicano para mediar o processo do diálogo, como é que se pode interpretar, portanto, esta ação, diga-se, do governo moçambicano? A ser um convite feito pelo governo moçambicano, eu penso que terá que ser interpretado no sentido de tentar acomodar aquilo que é a pretensão de uma indicação do próprio líder da RENAMO. Alguém ligado à Igreja Católica, alguém que conhece o diálogo de ambas as partes, alguém que tem experiência governativa, portanto pode dizer, atenção, que isto não é possível, aquilo é possível. Portanto, seria, a meu ver, uma personalidade que trará, acredito eu, o levantamento de algumas barreiras que possam existir num diálogo efetivo. Porque repare também que não podemos pensar que primeiro, uma pessoa só não vai fazer a diferença, tem que haver vontade de ambas as partes, mas essa vontade muitas vezes tem que ser esculpida daquilo que é as barreiras que as partes montam à sua frente. E eu julgo que é uma das peças que pode ajudar a esculpir ou a retirar e a destruir as barreiras de maneira a facilitar este diálogo. Se calhar, se olhássemos para uma certa analogia, temos uma barreira entre os dois e aquilo que Mário Raffaelli poderá fazer muito bem é escolher o sítio para fazer um buraco para que nessa barreira ambas as partes consigam se ver, falar e ouvir. E ele sabe onde é que vai fazer naquela parede esse buraco para que esse fim possa surgir e as partes possam falar, ver-se e ouvir-se. Pois bem, eu quero gostaria de convidar-vos para olharmos para um outro tema também, portanto, que domina, portanto, a notícia internacional, que é a nomeação de Lula da Silva, o anúncio, portanto, da nomeação de Lula da Silva como novo ministro da Casa Civil do Brasil e a divulgação do grampeamento telefónico das conversas do ex-presidente, portanto, com a presidente Dilma Rousseff, provocaram uma reação imediata nos meios políticos internacionais e não só. Qual é a repercussão política e económica internacional que esta situação poderá produzir, portanto, e provocar, diga-se, para o Brasil? Quer dizer, eu acho que são sinais um pouco preocupantes, não só para o Brasil, mas também para os países vizinhos do Brasil. Não sou um estudioso da política brasileira, mas o que tudo indica pelo acompanhamento que estou fazendo pelos diferentes órgãos de comunicação social, o que mostra é uma crise profunda do Partido Trabalhista e também uma crise profunda da legitimidade que a Dilma tem neste momento. Então, há uma contestação social muito forte e, por outro lado, a indicação do ex-presidente Lula para fazer parte do governo é uma forma também de dar-lhe um pouco do suporte político e da aliança e da lealdade que existe entre a Dilma da Silva e Lula da Silva. Então, aqui é um problema um pouco
da incapacidade do Estado de resolver também grande parte dos problemas sociais que o Brasil está a enfrentar hoje, da corrupção generalizada que está mergulhado o Brasil, e, por outro lado, também um pouco da crise da própria democracia e a crise da representação social. Praticamente, eu acho que o Partido Trabalhista perdeu aquilo que foi as suas bases sociais de apoio e, neste momento, está numa crise muito profunda, que pode ter implicações profundas, por exemplo, para Dilma da Silva, e eu não estou a ver que ela possa resistir mais 6 meses no governo do Brasil. Vai ser muito difícil mesmo, pelas ondas de constituições sociais. E vai se multiplicando, portanto, no Brasil. À meia da tarde de hoje, o juiz federal, portanto, Itagiba Cata Preta Neto, suspendeu a decisão provisória, em decisão provisória, melhor dizendo, a posse do ex-presidente, mas o governo ameaçou em recorrer. Com esta nomeação, portanto, Lula da Silva, pretendia-se fazer com que Lula da Silva ganhasse alguma imunidade perante o Supremo Tribunal Federal, onde está a ser, portanto, ouvido. Terá a Presidente, portanto, Dilma Rousseff, nomeado Lula para evitar, diga-se, que ele fosse preso? Bom, antes de mais, deixe-me explicar uma questão. A Dilma Rousseff não é um presidente popular e é uma presidente que aparece no final do mandato de um presidente que foi muito popular. Lula da Silva foi um presidente que colheu as graças do povo brasileiro. Aliás, dizia-se no Brasil, que eu estive lá nessa altura das eleições, que se Lula da Silva indicasse um poste de iluminação para ser o seu sucessor, o povo brasileiro iria votar no poste. Era a brincadeira que se fazia para mostrar que Dilma podia ser Dilma como podia ser qualquer outra pessoa. Durante o seu primeiro mandato e neste segundo mandato, continua a mostrar a não ser uma pessoa muito popular. É uma pessoa que mostra alguma arrogância. E essa arrogância espelha-se agora naquilo que é esta decisão. Quer salvar o amigo daquilo que é uma investigação, mas quer salvar o amigo numa situação que lhe traz mais embaraço ainda que aquele que ele tinha. Repare que antes de Dilma, o único presidente a quem se tinha a falar em impeachment quase que diariamente foi Fernando Collor de Mello. Já Fernando Henrique Cardoso era um presidente que também teve alguma projeção e que levantou a economia brasileira. E depois apareceu o veterano das campanhas eleitorais, concorreu para aí umas 5 ou 6 vezes, às 4, aliás, e lá conseguiu, ao fim de algum tempo, ser eleito e ganhou popularidade. Dilma da Silva quis salvar o amigo, quis salvar aquela pessoa que lhe estendeu a mão para lhe dar uma posição num governo quase que sem grandes feitos para merecer aquela nomeação. Repare que a semana passada já havia rumores, já se ouvia na imprensa brasileira e também replicada na imprensa internacional, que Lula da Silva ponderava candidatar-se a Presidente da República após o final do mandato da Dilma. E eu julgo que essa foi a primeira indicação de que algo não estava a deixar tranquilo Lula da Silva. Esta Operação Lava Jato não é uma operação que vá deixar imaculado os atuais atores da política brasileira. Já deixou preso com condenação um dos mais conceituados empresários, é conceituado como empresário da construção civil brasileiro, e agora vai arrastar algumas outras personalidades. E a próxima, que já estava em investigação, era Lula da Silva. Ora bem, na semana passada tivemos esta informação de que ele iria se recandidatar, ou ponderava recandidatar-se, tivemos também a informação de que estava a ser investigado e agora, pumba, por magia, é quase que criado um ministério onde não parece haver uma pasta que tenha alguma relevância para aquilo que é o desenvolvimento do Brasil, Casa Civil. Esta pode ser considerada uma tentativa de obstrução à justiça? Eu acho que foi exatamente esse o argumento que terá sido utilizado por parte do advogado que meteu a ação popular e que veio a ter uma ação que deverá ser uma espécie de uma providência cautelar que terá sido interposta e que veio ter esta decisão preliminar ou esta decisão provisória de suspender as imunidades que eventualmente seriam atribuídas a Lula da Silva. Portanto, obviamente não podemos esperar que esta nomeação não tenha sido de outra natureza que não dar uma imunidade a alguém que está a ser investigado e com isso
poder implicar ou poder obstruir que seja feita uma investigação àquilo que foi o papel, eventual papel do Lula da Silva no processo que está a ser agora tratado na Justiça brasileira, conhecido como caso Lava Jato. Mas há uma outra dimensão também que pode tomar em consideração, é tendo uma presidente, por exemplo, sem um grande capital político, e Lula com um grande capital político, a entrada de Lula no governo pode lhe trazer o tal capital político que falta a Dilma para reativar a base social para esse embate político que é final para o Partido Trabalhista. Um momento escolhido para trazer Lula da Silva. Exatamente, para o governo, dar-lhe a imunidade, mas também dar-lhe o capital político que lhe faltou. Eu julgo que tem um efeito contrário, porque neste momento de contestação, onde apenas se mostra, ou que as pessoas podem associar esta entrada de Lula da Silva no governo apenas para perder a imunidade, vai fazer cair a popularidade de ambos. Aliás, aquilo que nós podemos ver na imprensa brasileira é que neste momento a popularidade de ambos está bastante abaixo da linha de água, onde não se mostra a possibilidade de respirar em termos políticos. Mas, quer dizer, no caso concreto, é que muitas das vezes a pessoa pode perder a popularidade a nível, por exemplo, das elites urbanas, mas não nas elites tradicionais, onde, por exemplo, Lula fez um grande investimento em termos de melhoria das condições. E num processo da politização dessas clivagens a nível mesmo interno, garante até certo ponto uma certa sustentabilidade dessas duas elites. Nós vimos isso no caso do Hugo Chávez. Em certos momentos ele teve que politizar as clivagens sociais entre as elites dominantes do partido, mas também as elites sociais, e mobilizar as elites sociais mais excluídas para este combate, para salvaguardar, por exemplo, os interesses mais nobres do partido do Hugo Chávez. Como interpretar, portanto, este fenómeno que surgiu, portanto, até ontem, pelo menos, 2 a 3 cidades, 2 a 3 estados brasileiros saíram para manifestar-se, portanto, contra esta indicação e nomeação de Lula da Silva. Hoje, mais de 18 estados brasileiros já saíram, a população saiu às ruas, manifestou-se. Não será uma demonstração, portanto, da descrença dos políticos e também, portanto... Sim, é uma tentativa de demonstração do grau de insatisfação que as pessoas têm, não só em relação a Dilma ou a Lula da Silva, mas em relação a toda uma política socioeconômica que o Brasil está hoje, que o governo trabalhista está a implementar e que não está a ter um efeito muito profundo no dia a dia das pessoas. Então, as políticas socioeconômicas não estão a trazer efeitos a nível, por exemplo, do bem-estar social. Quando você tem uma sociedade esclarecida, quando você tem uma cidadania implementada, quando você tem instituições democráticas que funcionam minimamente, é muito mais fácil, por exemplo, você ter esse tipo de demonstração, que é uma forma também que a população tem de mostrar o grau de insatisfação que eles têm perante o funcionamento do sistema político brasileiro. E eu acho também que é uma grande oportunidade para a reforma do próprio sistema, porque o Brasil não vai continuar o mesmo. Então, há mudanças profundas que vai ter que acontecer para responder a essas demandas sociais que, por exemplo, o nível de desemprego está a aumentar, a inflação está a aumentar, o custo de vida, por exemplo, está a aumentar, a competitividade das empresas brasileiras no mercado internacional ou no mercado global está a diminuir. Então, isso tudo precisa de uma ação por parte do governo. E este governo não está a encontrar capacidade de resposta dos problemas sociais internos e regionais do Brasil. Pois bem, esta espécie de condução coerciva de Lula da Silva para regressar ao governo não poderá ter o significado de uma espécie de lixamento simbólico do PT, portanto, do Brasil? Eu julgo que a consequência inesperada para estes dois atores é exatamente esse. Ainda que as populações mais do interior, mais desfavorecidas, como disse o professor Pereira, ainda continuem a acreditar naquilo que é Lula da Silva, repare, nós estamos em Moçambique. E em Moçambique estamos a debater este problema num serviço noticioso. Isto vai ser replicado, não este programa em concreto, mas esta notícia e estas condenações àquilo que é a atitude do governo brasileiro em nomear alguém para fugir à justiça, ou pelo menos que também tem essa possibilidade de fazer este ator fugir à justiça, vai ser replicada e de uma forma ou de outra as pessoas vão perceber que afinal Lula da Silva é tão político como um outro qualquer. Perde
aquela ideia ou aquela imagem de quase que um deus da política que veio para salvar as pessoas. Afinal, aquilo que ele dizia na campanha eleitoral, que pobre vai preso e quando comete um crime vai preso, e rico quando comete um crime vira ministro, é o que está a acontecer com ele. Portanto, já não se vão verificar ou não se vão identificar com este político, porque ele agora é rico e, tal como o rico, para fugir à polícia, vai para ministro. Eu quero agradecer a vossa presença, portanto, por este espaço de análise na Noite Informativa, melhor no Jornal da Noite, e agora a extensão para a Noite Informativa. Vamos despedir-nos, marcando, portanto, despedimos-nos marcando um novo encontro para amanhã, à mesma hora, e vamos ter mais temas para análise. Boa noite.